Influência espiritual, nossa terceira e conclusiva reflexão no texto de Marcos, capítulo 6, versículos 30 a 34, quando falamos sobre influência segundo Jesus Cristo. O nosso foco hoje é maximize o envolvimento, ponto 5 e ponto 6, maximize o alcance. Nós temos falado de influência espiritual, ou seja, influência de pessoas que compreendem as coisas de Deus pela ação do Espírito Santo e têm a mesma disposição, a mesma atitude mental que Cristo Jesus. E essa influência que exercem no seu círculo de relacionamentos, em todas as áreas e níveis de relacionamento da sua própria vida. Hoje nós estamos na quinta parte. Você pode ter no site, no paroalvo.com, no YouTube, Domingos Mendes Alves, no Instagram, Domingos Mendes Alves para o Alvo, estas e outras reflexões. Então, a primeira, influência espiritual 1, a influência espiritual 2. Hoje, no quinto, influência espiritual 3, no quinto ponto, maximize o envolvimento. Na reflexão anterior, nós falamos um dos pontos sobre ter a percepção das necessidades das pessoas que estão no seu círculo de relacionamento, seu círculo de influência, e ser facilitador da provisão dessas necessidades. Em Marcos capítulo 6, nós vimos que os discípulos apresentaram para Jesus uma necessidade. A multidão estava cansada, a multidão tinha fome e a multidão precisava se alimentar. E quando nós começamos a olhar em Marcos capítulo 6, a partir do versículo 35, nós podemos observar que Jesus desafiou os apóstolos para que eles mesmos dessem de comer aquela grande multidão. Só de homens, diz a Bíblia, eram mais de 5.000 pessoas, né? Então, aí depois os apóstolos apresentam a Jesus a incapacidade de cumprir tão grande tarefa. Eles não tinham recursos para dar de alimentar toda aquela multidão. Jesus os envolve no levantamento dos recursos disponíveis, ou seja, o que vocês têm? E eles vão levantar os recursos disponíveis e eles descobrem que tem apenas 5 pães e 2 peixes. Com esses recursos em mão, Jesus envolve os apóstolos na organização da multidão para que eles pudessem sentar em grupo de 50, grupo de 100, até dessa forma para evitar tumultos e facilitar o trabalho na distribuição dos alimentos. Imagina alimentar mais de 5.000 pessoas com fome, o tumulto que aquilo poderia gerar. Então Jesus organiza para facilitar, evitar tumulto, ao mesmo tempo para facilitar todo o processo da distribuição dos alimentos. Embora até aquele momento Jesus ainda não havia falado com os discípulos que ele haveria de multiplicar os pães e os peixes, mas ele envolve os discípulos nessa tarefa. Por outro lado, sendo os recursos muito escassos, somente um milagre para alimentar toda aquela multidão. E aí o que Jesus faz? Sendo ele divinamente Deus, sendo ele divinamente homem, Jesus faz a milagre da multiplicação dos 5 pães, a milagre da multiplicação dos 2 peixes. Jesus opera um maravilhoso milagre. E conforme nós vimos na reflexão passada, os milagres também eram oportunidade, ou seja, acima de tudo, para Jesus Cristo revelar a sua divindade. Embora você vai perceber no decorrer de Marcos 6 que eles não compreenderam o milagre dos pães e dos peixes. E em Marcos capítulo 8, quando Jesus está alertando sobre o fermento de Herodes, etc., você vai entender que Jesus lembra para eles do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. E Jesus diz assim: mas vocês não compreenderam ainda? Em outras palavras, eu sou verdadeiramente homem, eu sou verdadeiramente Deus. Então Jesus opera o milagre.
E por causa do milagre de Jesus, logo depois, os apóstolos são envolvidos na distribuição dos pães e dos peixes para toda aquela multidão e na recolha de todos os alimentos que sobram. Ou seja, Jesus maximizou o envolvimento, fazendo com que os apóstolos participassem do processo da alimentação daquela imensa multidão que estava com fome. E quando nós pensamos no caso de pais, mães, tutores, líderes no lar, no mundo corporativo, mundo político, mundo acadêmico, esportivo, eclesiástico, mundo comunitário, diante das oportunidades de serviço ou das necessidades, cumpram a parte que lhes cabe como facilitador. Não sejam centralizadores, mas de modo sábio, organizado, estruturado, procurem envolver o máximo de pessoas no planejamento e na execução para a realização ou a provisão do serviço ou daquela necessidade. Eu lembro que alguns anos atrás, numa necessidade de rever planejamento familiar, sentei eu, Raquel, Henrique, Lídia e Guilherme, reuni os filhos naquela ocasião, todos nós, para trabalharmos orçamento do lar, orçamento doméstico. Maximize o envolvimento das pessoas naquela necessidade, naquele desafio. Segundo ponto da reflexão de hoje, que é o sexto, maximize o alcance. Em Marcos capítulo 6, versículo 42, fala assim: todos comeram e se fartaram. 5 pães e 2 peixes. O que você faria com 5 pães e 2 peixes? Com poucos recursos. Talvez fosse privilegiar alguns em detrimento de outros. Agora, Jesus pensou além daqueles 5 pães e 2 peixes. Ele operou o milagre da multiplicação. Nós não vamos fazer milagres, mas nós podemos ser facilitadores para multiplicarmos o alcance das pessoas atendidas, às vezes a partir de poucos recursos que podem ser multiplicados de diversas formas. Pessoas que exercem influência com a marca de Cristo diante do conhecimento de uma necessidade, no contexto do seu círculo de influência direta, elas se preocupam com todos, sem fazer acepção de pessoas. Jesus Cristo, diante dos dias da sua humanidade, da sua carne, enquanto ele andou nesse mundo, ele não alimentou todos os famintos, todos os pobres, necessitados, nem curou todos os enfermos, mas ele sempre alimentou ou curou todos aqueles que naquele momento, naquela oportunidade, estavam no seu ciclo direto de influência. Agora, quando nós pensamos na obra salvífica de Jesus Cristo, nós vamos perceber que ao morrer na cruz pelos pecados e ao ressuscitar dentre os mortos, ele morreu e ressuscitou. E nós podemos ver que o alcance ele é maximizado. Quando lemos em Romanos 10, 13, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E quando nós olhamos em Apocalipse, vemos gente de todo povo, língua, tribo, nação, etc., que foram salvos por causa da fé no sangue do Cordeiro. Em Provérbios 29, 2, nós lemos: quando os justos se multiplicam, o povo se alegra. Quando o ímpio domina, então o povo lamenta. Pais, mães, tutores, líderes, alguém que exerce influência de modo justo, sempre ele pensa em todos. Mas quando é ímpio, não leva Deus a sério, ele vai pensar em si mesmo. E quanto muito, somente em alguns dos seus favorecidos, em detrimento da família, em detrimento dos filhos, em detrimento do time, em detrimento da igreja, em detrimento da empresa, em detrimento do país. Exerce influência como justo, como aquele que compreende as coisas de Deus e debaixo do poder do Espírito Santo tem a mesma mentalidade de Cristo, impactando pessoas com as marcas do reino de Deus para a glória e honra de Jesus Cristo e a alegria e a satisfação de todos. Um forte abraço.